Olá, laringoscopista. Nossa aula de agora será sobre a laringoscopia em si. É a aula que é a pedra fundamental do curso, da sua técnica da intubação orotraqueal. Uma aula que eu trago toda a minha experiência como clínico, emergencista. Já trabalhei em UTI também, em serviços de SAMU. E daí eu fui para a residência. Fiz a residência durante 3 anos. Já trabalho há um tempo nessa área da anestesia. E a intubação orotraqueal é algo rotineiro que é natural, depois de algum tempo. Intubando 2, 3 pacientes ao dia, você consegue filtrar muitas informações. Você consegue fazer diversos testes ali na hora. Alguns ajustes que você gostaria de ter feito no início e que não tinha aquela vivência de intubar todo dia. Quando a gente faz algo todo dia, você consegue masterizar isso aí, aperfeiçoar de uma forma que você vai deixando ideal, e é isso que eu quero trazer para você nesse curso. Nessa aula de agora, eu vou trazer o resumo de toda a minha história, de tudo que eu aprendi, e vou entregar para você de uma forma que a sua visão da laringoscopia, da técnica, de algumas manobras, ela mude e consiga ajudar você a intubar com mais segurança, com mais facilidade, tá certo? Por isso que o tema é imersão em posicionamento e laringoscopia, os segredos que vão mudar a sua técnica. Depois de um tempo, a gente percebe que a laringoscopia tem muito a ver com o posicionamento, não só do paciente, mas o seu posicionamento em relação ao paciente. A cama, a maca, como é que ela está posicionada? Se ela está muito alta, se ela está muito baixa. E o paciente em si, né? Onde é que a gente coloca os coxins? Isso era uma dúvida que eu tinha constantemente. E tentava pegar de vários profissionais, mas eu não tinha respostas certeiras, né? Respostas que eu conseguia ver uma diferença na prática. E agora, com testes, com diversas comparações, eu consigo passar a minha técnica da laringoscopia. Não há nada que seja mais correto que outras. Uma que é mais correta que outra, uma que é melhor que outra. Para mim, a melhor técnica é essa daqui. Existem pessoas que intubam de outras maneiras e para aquela pessoa lá vai bem, porque ela está treinada a intubar daquele jeito. Porém, muitas vezes que a gente é chamado para ajudar colegas na emergência, na UTI, você consegue ver alguns erros, né, que existem da população médica. E quando a gente faz a nossa técnica, quando eu vou lá e faço a minha técnica, eu consigo intubar. Então, alguma coisa de diferente tem. Como eu falei, os objetivos da aula, né? Vamos falar sobre o posicionamento do paciente, o seu posicionamento e o posicionamento da maca. A gente vai discutir também sobre os laringoscópios e lâminas. Vamos focar no laringoscópio convencional nosso e a lâmina de Macintosh. Porém, há uma série de detalhes aí que a gente não se atenta. Só se atenta na hora que é falado isso, e aí que acende uma luzinha e você fala, poxa vida, acho que foi por isso que eu não intubei aquele paciente lá. Paciente muito grande, usando uma lâmina pequena e vice-versa. Vamos falar sobre o fio guia, que é um instrumento muito legal, essencial para intubar na emergência, como moldar ele de forma ideal, para ser 100% bem utilizado. Falar sobre a pré-oxigenação, que é algo também que a gente menospreza, mas que na prática faz a diferença para ganhar aqueles segundos a mais de dessaturação e você conseguir manter a calma, vendo que o paciente está saturando bem. A gente vai falar da intubação em si, o ato mecânico da intubação. Eu falo que a intubação ela não é apenas este ato mecânico. A gente vê que o curso ele engloba tanto a preparação para intubar, o que é que você deve fazer, como é que você deve pensar, se aquele paciente vai ser mais fácil, se vai ser mais difícil. Envolve a administração de drogas, envolve o manejo hemodinâmico, envolve posicionar e intubar. Então a intubação, ela não é apenas uma atitude ali que você vai
manualmente e introduz um tubo na traqueia. Não é só isso, né? A gente sabe que você tem que tirar consciência, o paciente pode morrer. Então, todos esses fatores somados de uma forma positiva e eficientes, eles vão garantir que a intubação seja tranquila. Mas é um conjunto de fatores. Às vezes, se você tem um fator ali que está com problema, o seu procedimento vira um lixo. Você fica frustrado porque não deu certo só por causa daquele detalhe. E é isso que a gente vai querer evitar no final dessa aula. Evitando os erros importantes. Vamos iniciar o vídeo com a técnica da intubação. Para algumas pessoas serão informações básicas, mas eu tenho que trazer isso aqui para a gente fazer um nivelamento. Todo mundo conversar com a mesma língua. A gente vai falar do basicão, às vezes você vai pegar um detalhe a mais, ou outras pessoas vão pegar mais detalhes. Durante essa aula inteira eu vou trazer vídeos, mais de 10 vídeos, mostrando as intubações que eu fiz. E aí a gente vai comentando eles. Primeiro de tudo, laringoscópio na mão esquerda. Pode parecer básico, mas essa informação tem que ser dita. O laringoscópio que você vai pegar vai ser na sua mão esquerda, tá? O vídeo aí, a sua mão esquerda, a minha mão esquerda é essa. Eu vou pegar o laringoscópio, sua mão esquerda é essa daqui. Então, essa mão aqui vai ser a sua mão do laringoscópio. A mão direita abre a boca do paciente e depois regula a nuca, certo? Então, você está lá com o laringoscópio na mão esquerda. E aí você vai usar a sua mão direita para abrir a boca do paciente. Você pode abrir de forma manual aqui, puxando o queixo dele. Você pode abrir de uma forma que eu vou falar, que é a que eu mais uso, que chama manobra da tesoura, que você consegue com o polegar abaixar a arcada inferior e com o indicador levantar a arcada superior. Então você abre a boca do paciente, introduz a lâmina e vai. Caso você não se sinta confortável, se você não conseguir na hora lá, você vai pegar o laringoscópio com a mão esquerda e a mão direita você pode ou abrir a boca, introduzir, ou fazer uma extensão. Você pega aqui na região cefálica do paciente, faz uma extensão na cabeça, automaticamente ele vai abrir a boca, se ele estiver bem relaxado, e aí você introduz o tubo. Isso ajuda também. Mais uma informação de livro, né, tranquilo. Entrar pela direita e afastar a língua para a esquerda. A língua é um grande inimigo. Às vezes no nervosismo ali, na pressa, você acaba que pega a língua junto, ela fica um pouco para o lado, pega o meio da língua e ela esparrama, né, para os dois lados e você não percebe isso. Na hora que você está na tensão, você não percebe esses detalhes. Você fica naquela visão de túnel, procurando a glote, a fenda glótica, a epiglote, a nossa referência maior, né, que é a epiglote, e aí você acaba que não percebe que a língua está mal posicionada. Existem vídeos que a língua está terrível, que eu intubei de uma forma não tão ideal, e vou mostrar para você o quanto a língua consegue atrapalhar a sua técnica. E eu não intubei alguns pacientes por causa da língua. A força que a gente executa é uma força para cima e para frente, certo? A gente sabe, deve-se evitar fazer a alavanca, né, a báscula. Você fazer esse movimento apoiando no dente do paciente. Porém, existe uma força que é feita na epiglote, no ligamento que liga a epiglote com a língua, que é uma força de empurrar aquele ligamento. Não é essa força aqui de báscula, de fazer esse apoio no dente incisivo do paciente, mas é um esforço de apertar a epiglote e você vai ver que ela vai levantar, como se fosse uma dobradiça de uma porta. Então você aperta, você pode levantar e você pode fazer uma força para frente. Isso tudo tem que ser de uma forma natural, né? Não vai ser uma coisa mecânica, assim, de robô. É uma manobra ali que você junta esses três movimentos aí. Então esse primeiro vídeo aqui que eu trago é um vídeo mostrando uma visão macro, né? Uma visão de uma terceira pessoa me vendo entubar, como eu me posiciono, como eu seguro o laringoscópio, como eu abro a boca do paciente. Esse vídeo é uma visão global. Os próximos vídeos serão uma visão em primeira pessoa minha. Então vamos ver aqui como é que eu me comporto durante a intubação.
Já para começar, você vê que o paciente não tem dentes, é um paciente edêntulo. E eu estou abrindo a boca dele aqui, ó, com meus 2 dedos, o meu polegar da mão do laringoscópio, a mão esquerda, está abrindo aqui o queixo do paciente. Vou dar o play. Segurando, abrir a boca do paciente, de uma forma que você sinta à vontade. Olha lá, coloquei a lâmina. E aí a gente vai progredindo agora de forma natural. Você afasta a língua, vai buscando. Perceba que eu não coloco o meu rosto junto ao rosto do paciente. Minha face está longe da face do paciente. Isso eu quero também que você desenvolva essa classe, né? Agora você é uma pessoa que aperfeiçoou a sua intubação. Então, você vai ter uma habilidade ali de intubar à distância, tranquilo. Vai ser uma intubação controlada, uma intubação que você vai dominar. Então não precisa aquela face com face ali, né? Bem próximo. Dá para ver de longe. Então, continuando, tá lá o nosso paciente, introduzi a lâmina, consegui dar uma olhada. Veja só minha mão direita agora, ó, que ela vem para a região occipital do paciente. Você vê que eu pego aqui na região do polo da cabeça dele, ó, justamente para dar uma leve extensão, e isso ajuda também a fazer a visualização. Esse paciente está com um coxim, que é um travesseiro aqui, ó. Perceba que ele está com esse travesseiro. E aí a gente dá prosseguimento à intubação. A forma que eu pego o cabo do laringoscópio também, perceba que é aqui bem na base. Eu não estou pegando aqui na região mais distal, né, desse cabo, porque você tem mais força quando você pega aqui. Você consegue transmitir melhor a energia. Perceba que eu pego apenas com 3 dedos. Não estou fazendo nenhuma força absurda aí, não. O paciente está bem relaxado, molinho. Eu já vi, solicitei o tubo, me passaram o tubo de longe, introduzi o tubo, está com fio guia. Coloquei o fio guia na entrada da glote. Não precisa introduzir tudo, sem pressa, sem afobação. Essa parte aqui é fundamental porque você deve apoiar a sua mão na face do paciente e segure o tubo, certo? Porque o fio guia vai tracionar o plástico do tubo. E isso pode deslocar. Então você tem que ter máxima segurança nessa hora. Você percebe até que eu tirei o olho da visualização. Você pode fazer isso ou não. Como eu segurei de uma forma muito segura, com força, para que quando puxarem o fio guia ele não desloque o tubo, eu sei que o tubo não vai mexer. É importante lubrificar a região interna do tubo com algum tipo de lubrificante. Pode ser xilocaína spray, xilocaína gel, pode ser a própria xilocaína de ampola, que vem sem vasoconstrictor. E aí vem uma pessoa puxar o tubo. Perceba que tem um ajudante aqui, ó, com a mão no pescoço do paciente, né? Ela está fazendo uma manipulação laríngea externa. Essa manobra a gente vai falar também. Então vai vir uma pessoa aqui, vai puxar o tubo, foi ela mesma. Puxou o tubo, veja que não mexeu 1 milímetro, eu introduzi ele mais um pouquinho, centralizei, insuflando o cuff, acabou, está entubado. Certeza absoluta que o paciente estava entubado porque eu vi o tubo entrando na glote dele. Agora a gente vai para a visualização em primeira pessoa. Vou lá, abrindo a boca do paciente, perceba que eu abro a boca daquela forma que eu falei, né? O meu polegar está na arcada inferior e o meu indicador na arcada superior dele. E aí você faz essa força aqui de tração e a boca abre automaticamente. Então, continuando, fiz essa abertura, introduzindo a lâmina. Vou lá introduzir a lâmina progressivamente. Estou indo mais devagar aqui. Epiglote apareceu, certo? Já vi epiglote, é o que a gente quer. Nossa referência é maior. E aí você vai ver que ela é mole. Eu vou apertar a epiglote. Você vai ver o que acontece. Ó, apertei, viu? Viu como ela é mole? Olha lá o que acontece, ó. Esse apertado eu testei para ver se tem aquele movimento de alavanca. E o mais importante também é introduzir a ponta da lâmina até o final da valécula. Às vezes você vê essa visão aqui, essa visualização. Você observa a epiglote e aí você quer fazer a força já. Não vai dar certo, né? Você tem que introduzir a lâmina até o final da valécula. Olha lá. Até o final, força. Beleza, tá lá. Perfeito. Observação. Nota 10. Passei o tubo até sem o fio guia.
mais uma vez, de uma forma mais rápida agora, para a gente ver a dinâmica. Abrir a boca, afastando a língua, proteger o lábio superior, epiglote, introduzir até o final, força, tá lá, aritenoides, cordas vocais, fenda glótica, e aí o tubo passa sem nem fio guia. Esse paciente estava com coxim, eu uso coxim rotineiramente porque percebo que facilita muito a intubação. Mais um vídeo aqui, mais um paciente. Esse paciente eu abri de forma diferente a boca dele. Perceba que o meu indicador está na arcada superior e meu outro dedo aqui eu abaixei o queixo dele com o lábio inferior. Protegi os dois lábios. Esse meu dedo indicador também, ele serve para puxar a cabeça do paciente para causar uma extensão. Você não vai entubar o paciente nessa posição, olhando para baixo, o paciente, né? Você vai puxar a arcada dentária superior dele, ou você pode vir com sua mão direita aqui, ó, e fazer esse movimento, uma extensão da cabeça. E aí ele vai abrir a boca e vai ficar mais fácil para entubar também. É algo pessoal, você vai testar e vai perceber. Então vamos dar prosseguimento. Afastando a língua, etapa fundamental, já tirei a língua da jogada. Epiglote já está na cara, apareceu. Força para cima e para frente. Já vi um pouquinho das aritenoides ali, o colega puxou o lábio do paciente. Passei o tubo, certeza que está entubado. Não tem dúvida aí, você não tem dúvida nenhuma. Mais um vídeo. Introduzindo, protegendo o lábio superior. Ó a língua, tirei a língua. A epiglote dele já estava lá. Bem tranquilo. Cordas vocais, está lá, entubado. Então veja que não há movimento de alavanca, né? A força, ela é exercida de uma maneira que você não apoia total no dente. Você protege o dente. Não tem problema de encostar no dente a lâmina. Isso aí acontece frequentemente. Você não vai fazer com que a lâmina nem toque nos dentes superiores do paciente. Mas você usar o dente como uma alavanca, né, um apoio para fazer aquela força assim, não é indicado. Você pode machucar o dente, quebrar o dente, arrancar se o dente estiver mole, ou até um dente saudável mesmo. Então, tudo bem, dá para encostar a lâmina, mas você vai fazer a força em direção oposta ao dente. Você vai fazer para cima e para frente. Mas perceba que eu encosto no dente, é normal, não tem problema nenhum. Ó, encostado aqui no dente, ó. A força não está se apoiando nele, mas eu estou encostando nele. Passando o tubo, as cordas vocais, as aritenoides, tudo tranquilo. Então vamos lá para um caso clínico. Paciente trazido pelo resgate, vítima de acidente automobilístico, com ejeção do veículo, né? Isso aqui é um sinal terrível aí, péssimo prognóstico. Estava com lesões e equimoses em abdômen, tórax e membros superiores. Todo lascado, né? O colega não conseguiu entubar porque o paciente é muito obeso. E aí você já se prepara psicologicamente, né? Já imagina aquele paciente bem nutrido lá. Frequência cardíaca 98, respiratória 42, pressão arterial 11/7 e saturando 82 em catéter nasal. Tá aqui o nosso paciente, realmente é um paciente bem obeso e assusta a princípio. Você olha e você pensa, por que eu tô nesse plantão, né? O que é que eu tô fazendo aqui? Que diabo eu vim fazer o plantão do meu colega hoje para pegar um casinho desse? Porém, esse paciente aqui, você consegue extrair o magro que existe dentro desse obeso, né? Esse paciente, ele tem pescoço, ele tem uma via aérea que pode ser entubada, mas não nessa posição. Essa posição é a pior que existe para entubar esses tipos de pacientes aí. Você não quer nunca entubar um paciente nessa posição, principalmente se ele for obeso, porque o pescoço dele desaparece. Não existe pescoço aqui, você vê, nem queixo existe, ele não tem nada da região cervical. Então a gente vai criar um pescoço para ele. De que forma? Coxins. Existe essa teoria aqui dos eixos. São 3 eixos que a gente pode traçar. Aqui está representado 2, é o eixo oral, e aqui o eixo laríngeo. Tá? Eixo oral e eixo laríngeo.
a lógica aqui é o seguinte, a nossa visão é uma linha reta, a luz ela vai em linha reta. Então, quanto mais alinhados esses eixos estão, mais fácil é para você laringoscopar e conseguir ver a glote, porque a nossa visão, a luz não faz curva. Os eixos eles vão estar alinhados e o laringoscópio vai facilitar a visualização, deixando que eles fiquem iguais. Basicamente é isso, é para isso que serve essa teoria dos eixos. O paciente em DDH, decúbito dorsal horizontal, é esse aqui. Ele está deitado aqui numa maca. E aí você percebe que os eixos estão completamente desalinhados. Que eixos são esses? Mais uma vez. O eixo oral, o eixo da laringe, tá aqui, ó, e o eixo da faringe. Então perceba que não tem nada a ver um com o outro. O que é que foi feito aqui em seguida, né? Colocou-se esse coxinho aqui. Um travesseiro, um lençol, enfim. E aí a gente conseguiu melhorar esses dois eixos aqui, ó, o laríngeo e o faríngeo. Veja que eles estão mais retos. E ao fazer a extensão da cabeça do paciente, ó, os três eixos estão quase um em cima do outro. Quem é que vai fazer esse papel? O laringoscópio. Ele vai tirar essa língua aqui do meio. E esse eixo oral ele vai ficar igual com o eixo laríngeo e o eixo faríngeo. É para isso que serve o laringoscópio. Então aquele nosso paciente lá, ele foi reposicionado de uma forma que agora a gente vê queixo, agora a gente vê um pouquinho do pescoço dele. E aí eu garanto a você que essa intubação aí será uma intubação completamente diferente daquela anterior. Os coxins que foram colocados aqui são coxins de lençóis, campos cirúrgicos. Perceba que foram colocados generosos coxins aqui na região occipital do paciente e alguns na região interescapular. De forma que formou-se aqui como fosse um trapézio ascendente, né? Você consegue deixar o paciente em rampa e assim, dessa maneira, os eixos ficam melhores alinhados e você vai entubar de uma forma mais tranquila. Tenho certeza. Esses pacientes obesos, tem várias pessoas que têm medo de tentar entubar eles, mas você se preparando bem, você fazendo isso aqui, essa intubação vai ser muito tranquila, eu garanto a você. Eu intubo pacientes de 180, já cheguei a intubar pacientes de 210 quilos. Com essa técnica aqui, intuba tranquilo. Agora, se você for entubar eles sem colocar um coxinho, colocando um coxinho mequetrefe, você vai sofrer. Existem pessoas que gostam de intubar pacientes sentados também. O paciente ficou na posição semi-sentado ou sentado. É outra forma também de você conseguir criar um pescoço lá também. Existe essa técnica. Eu não uso, eu prefiro essa daqui. Mas é uma técnica possível e bem interessante também. Eu trago um estudo aqui comparando a sniffing position, que é a posição do cheirador, né? Eu nem falei aqui. Sniffing position. É como se tivesse uma flor aqui, né? Ou uma rosquinha, mais apropriado. Para ele vir cheirar essa rosquinha aqui. Ele quer buscar a rosquinha para criar lá o pescoço. Posição do cheirador. Sniffing position. Então esse trabalho que eu trago, ele compara a sniffing com a simples extensão da cabeça para visão laringoscópica e dificuldade de intubação em adultos submetidos a cirurgias eletivas. Foi de 2011. E vamos ver o que é que esse estudo trouxe, né? Foi da Índia esse pessoal aqui. Perceba que foi ilustrado um gráfico sobre forma de colunas, comparando a sniffing position, que é a coluna mais escura, e a simples extensão da cabeça, que é a branquinha. Então, ele fez aqui, ó, a dificuldade de intubação, né? A escala de dificuldade de intubação. Quanto mais para a esquerda, mais fácil de intubar. Quanto mais para a direita, mais difícil de intubar. Veja que a sniffing position sempre está melhor que a simples extensão da cabeça. A escala de intubação 0 foi 166 a 129. E à medida que a escala de intubação vai ficando mais difícil, vai aumentando, né? A sniffing vai desaparecendo e a simples extensão da cabeça vai ganhando. Então veja que da 2 até a 5
É bem mais difícil você entubar com a simples extensão. Ele ganha sempre da sniffing position. Então, isso comprova que para entubar, você vai ter uma melhor visualização com a sniffing, e à medida que a visualização fica mais difícil, está mais relacionado com a simples extensão da cabeça. A comparação das visualizações durante a laringoscopia. A sniffing position do grau 1, 62%, e a simples extensão, 53%. Então, para a visualização Cormac 1, que é a mais fácil, a sniffing position foi bem melhor do que a simples extensão. Aqui, variáveis da dificuldade, da escala de dificuldade de intubação. A sniffing position, com relação ao número de tentativas maior que 1, teve 7%, já a simples extensão, 12,5%. Maiores tentativas associadas à simples extensão. E o P, válido aqui, né? Menor que 0,05. Outras informações aqui com o P significativo. Aumento da força para levantar, né? Aumento da força da laringoscopia. A simples extensão, 12,9%, e a sniffing, 5,8%. Você faz menos força na sniffing position. ELM é manipulação laríngea externa. Você pedir para uma pessoa mexer lá para você para visualizar melhor. A simples extensão, 43,5%, sniffing, 32,7%. Ou seja, quando você está com a simples extensão, você pede mais ajuda. Técnicas alternativas. Com a sniffing, 4,7%, com a simples extensão, quase 10%. Ou seja, está mais do que provado que é melhor fazer uma intubação na sniffing do que com a simples extensão. Aqui um exemplo de paciente posicionado também na posição do cheirador, né? Não é um paciente magro. E você vê que ele fica tranquilo. O pescoço aparece. A gente colocou aqui alguns coxins interescapulares e bastantes coxins aqui na região occipital. Esse paciente aqui foi fácil de intubar, ele tinha mais de 100 quilos, mas com essa posição ficou bem mais fácil para intubar ele. Perceba, mais uma paciente obesa. Conforme a gente vai colocando o coxim, o pescoço dela aparece. Vê essa posição inicial. Apareceu o pescoço, daqui para cá. E aqui a extensão da cabeça. Então você vai fazer essa associação. Você vai colocar a coxinha, a paciente vai criar o pescoço e você, na hora de intubar ela, você vai estender o pescoço dela. Então essa manobra, essa posição ideal aí vai facilitar muito a sua intubação. Existe um referencial teórico para você saber se a posição está ideal, de acordo com o livro, que é o quê? A região aqui do externo, ela está alinhada com o mastoide, o osso mastoide aqui. Então, o nosso objetivo é esse, é alinhar essa linha aqui do externo com o mastoide, que essa posição está muito boa. Essa daqui também ficou boa, o externo da paciente está aqui e o mastoide está aqui também. Então perceba que quanto mais você levanta o pescoço dela para cima, a cabeça, né, a região occipital, mais você vai aproximar com o externo e isso vai facilitar. Por exemplo, aqui o externo da paciente está aqui, mas o mastoide está aqui. Então tem uma linha descendente aqui, ó. Bem diferente dessa outra visualização, né, que está mais horizontal. Então, se você olhar de forma lateral para o seu paciente, antes de intubá-lo, tente fazer essa comparação do mastoide com o externo dele. Esses outros coxins que eu coloquei foram apenas a região occipital, aqui no occipício dos pacientes. Eram pacientes mais magros, sem nenhum aqui tinha mais de 90 quilos, mas mesmo assim eu faço uso do coxim porque fica melhor para intubar, mesmo pacientes magros. Vamos fazer aquela comparação. Esse aqui não está tão ideal, o externo está aqui e houve essa descendência para cá. Mas não está desse jeito, né? O ideal seria que tivesse um pouquinho mais elevado, a região mastoide aqui. Mas o paciente é mais magro, é mais tranquilo, dá para intubar e foi uma intubação bem fácil. Esse outro aqui, ó, região do externo, mastoide está um pouquinho para baixo, mas também não tem problema, que é o paciente mais tranquilo. Os pacientes que você identificar que existe uma possibilidade de maior dificuldade,
você tem que caprichar ao máximo nessa hora do posicionamento. Se ele for obeso, você vai usar o coxim interescapular e occipital. Se ele for mais magrinho, você pode pôr apenas o coxim occipital. Mais um vídeo aqui de intubação. Caso clínico real meu. Fui com a lâmina, abri a boca dele com os 2 dedos, protegi o lábio superior. Epiglote já apareceu, posicionei até o final. Fiz a força, já deu para ver as aritenoides, a fenda glótica, tudo ok. E agora eu vou fazer uma mudança. Ele estava com um coxim, que eu fiz com a maca. Agora eu baixei. Agora ele está decúbito dorsal horizontal. Vamos fazer a comparação. Paciente magro, mas dá para ver uma certa diferença. Peguei minha mão direita, botei aqui na cabeça dele. E aí eu fiz uma nova laringoscopia. Perceba que essa visualização agora, ela é mais profunda. Deu para intubar, tudo bem, um paciente fácil de intubar. Mas eu vou comparar agora as duas visualizações. A visualização com a cabeça elevada e a visualização em DDH. O que é que eu percebo conforme essa mudança, né? Quando você está com coxim, você sente que a epiglote ela vem mais em sua direção. E você olha de cima para baixo. Ela fica mais próxima. A glote ela fica mais próxima. Quando o paciente está em DDH, você vê que a glote ela fica mais para dentro do pescoço, ela fica mais escondida. E isso aqui pode dar muito problema para você intubar. Os pacientes que têm epiglote caída, pacientes que têm um excesso de peso, vai prejudicar muito a sua intubação. Então vamos ver aqui no visual. Visualização com coxim, essa daqui. Olha só como está mais próxima da gente, né? A região alvo está bem mais próximo. Você vê que dá para ter uma visualização legal. A gente consegue ver até a região escura ali, né? Que seria a continuação da traqueia. E vamos ver agora a visualização sem o coxim. Veja só que fica mais escondido. Tá diferente. Não tá ideal, não tá tão bonito quanto estava antes, né? Tá mais aprofundado a região. Dá para entubar? Dá para entubar, Thiago. Poxa vida, que frescura, né? Que besteira. Quando for um paciente mais difícil, você vai agradecer de ter feito o posicionamento. Então, isso que faz a diferença. Pacientes fáceis, você entubar de qualquer maneira. De lado, de frente. Mas eu quero preparar você para o paciente mais complicado. Aquele doente que tem uma dificuldade maior. Que ninguém conseguiu entubar. E você vai chegar lá. Com licença, pega aqueles lençóis ali. Coloca aqui, ó. João e Maurício, levanta aqui. Levanta o paciente, você vai lá, coloca o coxim. Coloca outro na região occipital. E aí você faz uma nova laringoscopia. Opa. Pronto, tá entubado. Então, e desce para coxim. Travesseiros. A gente usa muito travesseiro, não tem problema usar travesseiro. Você pode usar o travesseiro como aquela espécie do trapézio, né? O travesseiro você pode pôr apenas na região occipital do paciente. Digamos que o paciente está aqui. Os braços e as pernas. Você pode pôr o travesseiro apenas aqui. Ou o que eu recomendo muito você fazer isso, é colocar o travesseiro de uma forma que você atinja a região escapular e do pescoço também. Dessa maneira aqui. Então você vai colocar o travesseiro pegando um pouquinho das costas do paciente e da nuca dele. De forma que ele vai ficar fazendo uma rampinha. Isso melhora pra caramba a visualização. Se você começar a fazer isso, vai fazer uma diferença absurda na sua visualização. Podemos usar lençóis, fronhas também, fica bem legal. Poxa vida, Thiago, tô com preguiça de pedir um travesseiro, eu tô na ambulância. Soro envolvido em lençol, já usei muito. Você pega lá 2, 3 frasquinhos de soro, coloca um lençol e aí você tem um coxinho ali improvisado. Dá para usar também. Ou então o próprio soro sem nada. Você pega 2 pacotes de soro, coloca lá na nuca do paciente. Coloca um na região interescapular e 2 na região occipital. Vai ficar também da mesma forma. O objetivo aqui é apenas elevar o occipício do paciente, só isso.
para você ver melhor. Pode ser com lençol, com soro, com qualquer coisa. Uma pessoa levantar a cabeça dele, a gente vai ver no final. Então, o que você tiver na sua mão na hora lá, você vai usar para melhorar a posição dele. Senão você vai se arrepender de não ter feito isso. Sniffing Position, sempre, essa tela vem para martelar mais uma vez. Evite entubar o paciente em DDH. Pelo amor de Deus. Depois desse curso aqui, eu tenho certeza que você vai mudar essa visão e a sua laringoscopia vai melhorar muito. Depois que eu comecei a fazer isso aqui, não me lembro quando eu não entubei um paciente. Paciente fácil, né? Tem aqueles casos bizarros que a gente pega de vez em quando. Aí aqui a postura eu conversei já, que agora você é uma pessoa especializada em intubação, né? E você vai evitar fazer isso aqui. Tá com a sua face lá na face do paciente. Você agora vai masterizar a técnica, você vai intubar com classe. Porque você está preparado, você tem informação, você tem bagagem com relação à intubação orotraqueal. Esse artigo é bem interessante, 2003. Os anais de emergência, de medicina de emergência. Ele faz uma comparação entre a elevação da cabeça durante a laringoscopia e uma laringoscopia que a cabeça não está tão elevada. Ele calcula até o grau que você deve olhar. Então perceba que o laringoscopista, quando está com um paciente em DDH ou um coxim bem mequetrefe, né? A visualização é essa daqui, que é uma visualização mais aprofundada, como a gente viu no vídeo, e como esse artigo ele fala para a gente também, mais um artigo corroborando, né? E a sua visualização, nesses casos, ela vai ser uma visualização mais horizontal. Você vai ver o paciente, você vai intubar ele, olhando dessa maneira aqui. E aí é mais difícil, você vai fazer mais força, você vai ter que se abaixar, é aquela dificuldade, né? Aquela bagunça. Caso você coloque coxins, perceba que tem mais coxins aqui do que essa outra foto, a sua visualização ela é de cima para baixo. Olha aqui como é que o laringoscopista está. Ele olha de cima para baixo, a visualização excelente, você vê que a anatomia está perfeita aqui, cordas vocais dos dois lados, e você olha de cima para baixo. Isso é muito bom para intubar paciente no chão. Se vai intubar no chão, coloca coxinha pra caramba, que você vai olhar de cima para baixo. Você não vai precisar se deitar para intubar o paciente. Isso é muito interessante. Mas paciente na maca também é altamente recomendado. Lembrando que agora você vai olhar de cima para baixo. Que é a postura, né? Mais uma vez aquele vídeo lá inicial, focando nessa parte da se manter ereto, se manter com classe. Olha como é que eu seguro no laringoscópio. Bem na base dele lá, bem tranquilo. Mão direita pode ajudar aqui. Sem mistério. Mais uma vez agora com a nova visão. Perceba que ele está com o travesseiro, ó. Olhando de cima para baixo, olha a minha visualização. De cima para baixo. Eu não estou baixando, me curvando, nada disso. Está bem tranquilo. Intubação fácil, paciente magrinho. Beleza, sofreu cuff, está entubado. Vamos falar agora do laringoscópio, que é a nossa arma, né? Nosso grande amigo aí. A gente vai falar sobre como pegar no laringoscópio, que eu já falei. Vamos ter fotos aí. O teste do laringoscópio, lâminas e os estilos das lâminas. Então a pegada é isso aqui, ó. Você vai evitar pegar no laringoscópio dessa maneira. De forma que, se você pegar dessa maneira aqui, no meio do cabo, há uma dissipação da força, porque aqui você está fazendo uma alavanca e a força está sendo transmitida aqui. Então a melhor forma é pegar assim, de forma que a lâmina seja uma continuação do seu braço. Então não haverá dissipação de força. Você vai fazer menos força e vai ser uma laringoscopia mais eficiente. Coloquei duas fotos aqui, ó. Aquele vídeo que a gente viu. E outra foto aqui, que a gente vai ver esse vídeo no final dessa aula. Pegando no laringoscópio, bem tranquilo, sem fazer aquela empunhadura exagerada, né? Você vê que a força que eu desenvolvo aqui, com o passar do tempo, você vê que cada vez mais você precisa fazer menos força. É mais questão de jeito, é um jeitinho ali que você dá, faz uma forcinha aqui, ó, faz aquele movimento que eu falei da dobradiça e você vai entubar.
sempre com a postura adequada. Teste do laringoscópio. Isso aqui tem um vídeo do YouTube, no nosso canal do YouTube, falando sobre o teste do laringoscópio. Eu vou bater mais uma vez nessa tecla, porque naquele momento máximo, né, você preparou tudo, conversou com a equipe, fez as drogas, poxa vida, tá maravilhoso aqui. Fentanil, etomidato, succinilcolina, agora eu estou usando, né? Fiz o curso do Thiago lá, agora eu uso o bloqueador, ninguém usa. E aí na hora da laringoscopia você introduziu a lâmina, apagou a luz. Que desgraça, né? Que laringoscópio terrível, né? Porque eu tô aqui, a culpa foi sua, tá certo? Só para deixar bem claro, se há falha do equipamento, a culpa foi sua, porque é você que vai usar. O paciente está dependendo da sua eficácia, da sua habilidade de testar os equipamentos antes do procedimento. Eu sugiro que você não delegue essa habilidade para ninguém. É você que vai testar o laringoscópio, certo? Porque isso é fundamental e você não pode delegar, a não ser que você confie muito na sua equipe. Ah, eu vou dar plantão no hospital aí de vez em quando, que eu não conheço muito. Teste o laringoscópio, você vai lá ativamente, solicita, vai testando, faz a força. E esse teste é assim, não é apenas abrir, ver que está aceso a luz e fechar o laringoscópio. Não. Você vai abrir o laringoscópio, vai fazer força, como se estivesse laringoscopando naquele momento, e vai ver se a luz apaga ou não. Porque no momento da força também ele pode apagar. Olha esse vídeo aqui, eu fiz um vídeo exatamente isso, testando, fui lá, ó, abri, fiz força para cima, força para lá, força para o lado, a luz não mexeu, tá testado, não vai apagar na hora que eu estiver precisando mais. Alguns laringoscópios que tem a lâmpada amarelinha, halogenada, você vai mexer na lâmpada também. Você vai apertar a lâmpada, vai folgar ela um pouquinho, de preferência deixa ela mais apertada. E aí, algumas vezes, quando você mexer nessa lâmpada, ela vai falhar. E na hora da laringoscopia ela iria falhar. Mas como você detectou, você vai solicitar um novo equipamento. Lâminas, vamos lá. Lâminas existem. Olha, só uma observação aqui. Esses laringoscópios, eles têm a lanterninha lá que eu falei. Então você vai mexer aqui nessa região. Falando sobre lâminas, é o seguinte. Aqui a gente tem uma lâmina 3 à esquerda e uma lâmina 4 à direita. Existem funções diferentes para essas lâminas. Pacientes menores, você vai usar a lâmina 3, e pacientes maiores, você vai usar a lâmina 4. É até idiota essa informação, né? É boba. Mas na hora lá, quando você está com o paciente e você está preocupado com 1 bilhão de coisas, se vai compensar ele, o que é que vai fazer de antibiótico, o que é que fazer de droga para sedar, você vai solicitar o laringoscópio para a enfermeira e ela vai trazer a lâmina que está lá. Para ela, tanto faz. Para ela, isso aqui é igual. Mas para a gente, não. Porque é o equipamento que a gente vai usar. E aí você está lá com o Pedro, de 1,85 m, e recebe um laringoscópio com a lâmina 3. Quando é que você vai entubar o Pedro? Vai nunca, né? Porque essa lâmina não vai chegar onde você quer. Você vai rezar ali, vai se arrepender 10 mil vezes que está trabalhando lá. E uma simples atitude de falar assim, vamos colocar a lâmina 4, por favor, seria resolver seu problema. Eu já deixei de entubar alguns pacientes na UTI que eu trabalhava, porque eu pedi o laringoscópio, vinha a lâmina 3 lá e ficava perdendo meu tempo lá, laringoscopando, paciente saturando, já não tinha mais força no braço, começava a apoiar o braço assim, fazer com as duas mãos, aquelas coisas que a gente vê, né? Por quê? Faltava lâmina, eu não conseguia chegar lá na valécula. Mas agora você sabe, pacientes maiores que 1,75 m, 1,80 m, você vê que ele é grande, lâmina 4, certo? Se sobrar lâmina não tem problema, mas é pior você tentar com a lâmina 3. Mulheres, adolescentes, pacientes menores, de menor que 1,70 m, de 1,70 m até, eu utilizo a lâmina 3. Então essa informação ela faz uma diferença que você não imagina. E agora você sabe. E na maioria dos hospitais existe a lâmina 3 e a lâmina 4. As próprias lâminas, elas têm uma variação entre elas. Existem esses dois tipos de estilos aqui, ó. O perfil inglês e o perfil americano. O que é isso, Thiago? É o seguinte. O perfil inglês, perceba que a altura da lâmina ela é menor.
essa distância aqui. E o perfil americano, essa altura é bem maior. De forma que eu fiz uma comparação. Ó. A lâmina 4 do perfil inglês, que é mais estreitinho, é até menos alto, né, mais baixinho do que a lâmina 3 americana. Aqui é a lâmina 3 e aqui é a lâmina 4. A lâmina 4 é maior, mas como o perfil inglês ela é mais estreita. E a lâmina americana ela é mais alta. A visualização é maior, é melhor, né, com a lâmina americana, com o perfil americano, porque ele dá mais altura, mas eu gosto mais do perfil inglês, porque é mais fácil introduzir o paciente com a boca menor, você consegue introduzir sem dificuldade. No perfil americano, se o paciente tiver uma boca um pouco menor, você vai ter dificuldade de introduzir a lâmina e de laringoscopar. Esses dois fatores aí não tem como mudar muito. Às vezes o fabricante lá do seu hospital é aquele lá do perfil americano e não tem muito o que fazer. Mas agora fica essa informação para você já perceber. Poxa vida, aqui lâmina alta, né? Provavelmente aqui é um perfil americano, vai ser um pouco mais difícil de colocar na boca do paciente. Se o paciente tem uma boca não tão favorável, que não abre tanto, você já vai melhor preparado. Você já vai de uma forma que não pode errar. Então, mais uma vez, a gente sabe que a lâmina de Macintosh é a lâmina curva. E esse detalhe é fundamental. Você vai ter que introduzir ela aqui na boca do paciente até o final da valécula, certo? Isso é uma informação que parece também simples, mas na ansiedade, quando você vê lá a epiglote, você já quer fazer a força. Não, você vai introduzir até o final. Até essa estrutura aqui, ó, que é aquele ligamento que liga a epiglote com a língua. A dobra glosso-epiglótica mediana. Essa dobra é aquela alavanca que a gente falou, né? A dobradiça. É lá que vai ficar a ponta da lâmina. Lembre-se disso. A lâmina de Miller é uma lâmina pouco disponível nas emergências, nas UTIs. Tem vários tipos, lâmina de Miller. São variações, né? No caso da lâmina de Miller, ela não vai ser colocada aqui na região da valécula. Ela vai vir aqui, como ela é uma lâmina reta, ela vai pegar a epiglote e vai levantar tudo isso aqui. Todas essas estruturas, a língua, a epiglote, tudo isso aí vai ser elevado pela lâmina de Miller. Caso você veja lá no seu serviço que tem uma lâmina de Miller, poxa vida, serviço diferenciado, existe uma situação bem interessante para usar ela, que é nesses casos aqui, ó. Tá aqui uma foto, eu estava com a lâmina de Macintosh, coloquei na valécula, de forma ideal, até o final, fiz a força e a epiglote ainda ficou lá na minha frente. Chama-se epiglote caída. É uma entidade aí que é maléfica, né? Bem malvada essa entidade. Bem frustrante, né? Você vai lá, poxa vida, tô vendo tudo, coloquei no canto certo, faz a força e a epiglote fica na sua frente. Então, a lâmina de Miller, ela vai se adequar melhor a esse caso aqui. Por quê? Porque ela vai pescar a epiglote com tudo lá. Não quero saber se a epiglote mexe, se ela não mexe. A lâmina de Miller vai pegar tudo e vai levar. Tá? Então, é uma indicação de lâmina de Miller, é epiglote caída. Ou então, flop epiglottis. É outro nome em inglês, se você quiser pesquisar. Agora a gente vai conversar sobre o fio guia. Existem duas formas de moldar o fio guia. A forma tradicional das pessoas que moldam o fio guia de uma maneira que ele poderia ser moldado de forma melhor é essa daqui. Que a gente vê o pessoal moldando o fio guia aí, né? Na nossa vida. Só que a partir de agora, você sabe que a melhor maneira de dobrar o fio guia é assim. Essa maneira de cima. Essa maneira de cima é conhecida como taco de hóquei. Aquele bastãozinho que o pessoal do hóquei usa para jogar. O pessoal lá dos Estados Unidos. Então, é uma forma que daqui para cá, ele tem essa dobra. E eu vou justificar para você por que é melhor usar essa de cima do que essa aqui de baixo. Que é apenas uma forma de um C. Vamos ver no slide seguinte. Então, mais uma vez, essa visualização aqui é a visualização em C. E aqui é o nosso taco de hóquei, que tem uma leve dobra aqui de 30 graus na parte distal do tubo. 35 graus, mais ou menos. Então, na laringoscopia, quando você vai passar aquele fio guia, que ele é forma de C,
algumas vezes, não todas, algumas vezes, ele vai ficar na sua frente. Porque esse formato de C, ele vai atrapalhar a visualização. E você vai ficar na dúvida se foi lá ou não. Se você acertou o alvo ou não. Está aqui mostrando que a visualização ela pode ser atrapalhada pelo fio guia. Esse raio-x aqui, essa radiografia. Já com taco de hóquei não, porque como você consegue fazer aquela dobrinha, você vem de baixo para cima e introduz lá, você tem a certeza que está entubado. O verde é a sua visualização e aqui está o fio guia, não está na frente do verdinho, diferente daqui. Tá aí uma visão de um vídeo, né, que foi batido foto. Aqui a forma tradicional. Você vê que ele está passando, mas assim, você não tem aquela certeza absoluta, né? Você acha que foi. Já aqui não. Veja só. Ele fez a parte reta e lá na frente, como tem a dobrinha, você consegue ver exatamente que a ponta do tubo está aqui na região da fenda glótica. Ele vai introduzir um pouquinho mais e vai puxar o fio guia. Acabou. Você tem a certeza absoluta que o paciente está entubado. Isso é um detalhe, mas no momento da urgência, da emergência, ele vai ajudar você a não ficar com aquela dúvida, né? De querer ventilar o paciente, aquela correria para auscultar, e você tem a certeza que ele está entubado. Mais um vídeo aqui, abrindo a boca do nosso paciente. Eu uso aquela técnica, né, dos dedos, colocando a língua para o lado, língua para a esquerda, epiglote, já vi, ó. Encaixei lá no final, pedi o tubo, fica de olho lá, dobrado em forma de taco de hóquei. Olha lá, um pouquinho da fenda glótica. Olha lá, ó. Certeza absoluta que tá. E aí, ó, introduz até aí. Puxaram o fio guia e entubei o paciente. Mais uma vez, taco de hóquei, fui lá, ó, de baixo para cima. Introduzi a pontinha lá, ó. Pedi para puxar, puxou o fio guia, pronto, introduzi. Uma outra observação desse vídeo é o quanto você introduz o tubo com o fio guia dentro, para não causar lesões na traqueia do paciente. Perceba que eu não preciso introduzir tubo, o tubo inteiro, né? Não precisa introduzir tudo. Veja só. Você introduz o suficiente para quando sair o fio guia, o tubo não sair. Olha lá. Introduzi, coloquei um pouquinho, segurei aqui, ó, com meus dois dedos e empurrei. Não dá nem para ver o fio guia saindo tão rápido, né? Mas eu nem percebi. Olha lá. Coloquei na região certa, segurei, saiu o fio guia e aí introduzi. Então fica essa lição também. Não precisa introduzir tudo, porque está com fio guia. Você vai introduzir um pouco, mais ou menos ali na altura do cuff. Segura com sua mão, apoiando na face do paciente para não deslocar o tubo, porque é borracha com borracha às vezes, e aí você puxa o fio guia, pede para alguém puxar. Caso você não tenha o fio guia, no momento lá de dificuldade, no momento lá de hospital que tenha deficiências de material, né? Dá para fazer essas duas adaptações aqui. Você pega o tubo, dobra ele na própria embalagem, perceba aqui, ó, tá dobrado na própria embalagem, formato de C, e ele vai manter esse formato aqui por uns 10, 15 segundos. Então você vai pedir o tubo quando você tiver já vendo tudo lá, da laringoscopia. E aí quem passar o tubo para você, você vai perceber que o tubo vai ficar nesse formato aí durante alguns segundos, uns 10, 12 segundos. Uma outra maneira é fazer isso aqui, você encostar a ponta do tubo na região da entrada do encaixe do ambu, da bolsa válvula máscara, né? E aí também ele vai manter aquele formato de C durante uns 10, 15 segundos, e aí você vai conseguir passar ele, se você não tiver fio guia. Numa intubação mais difícil, isso ajuda bastante. Então, falando sobre o processo da intubação, né, que não é apenas um processo mecânico, a gente conversou. Você vai ter que checar tudo, certo? Não só o tubo, você tem que checar o laringoscópio, tem que checar a bolsa válvula máscara, a saída de oxigênio, o aspirador, fundamental. Pacientes de emergência têm maior risco de broncoaspiração, de regurgitação. Mesmo que você faça o bloqueador neuromuscular, ele pode regurgitar, porque ninguém sabe se ele comeu um rodízio de pizza. Ninguém se prepara para sofrer um trauma, né? Então,
aspirador tem que estar checado e tem que estar na mão. Você vai designar funções para a sua equipe antes do paciente chegar, se possível, né? Ó, você vai ficar nas drogas, você vai ficar na via aérea aqui para me passar o tubo, o laringo, ventilar o paciente. Eu vou ficar aqui na cabeça, gerenciando, e você vai pegar um acesso venoso adicional para correr um soro. Dependendo de quantas pessoas tiver à sua disposição. Mas é importante ter essa comunicação com cada membro, para ninguém ficar ali perdido, duas pessoas querem fazer a mesma coisa. É fundamental esse lado da comunicação. Vamos pré-oxigenar o paciente, fazer as drogas, intubar e estabilizar ele. A ventilação mecânica é um fator importante para a hipotensão pós-intubação. E a hemodinâmica aí ela vai prejudicar. Você vai ter que trabalhar essa hemodinâmica. Vai ser a nossa última aula. Então se lembre, a gente já viu esse slide aqui, esse gráfico que foi de um estudo, né? A primeira laringoscopia tem que ser a melhor. Então use fio guia, posicione bem o paciente, prepare a equipe, se posicione também de forma adequada, porque quanto mais laringoscopias você fizer, mais trauma vai ter na via aérea e mais dificuldade você vai gerar para as laringoscopias subsequentes. Conforme você vai melhorando isso aí, você vai começando a entubar de primeira. Você vai reposicionando menos e evitando cada vez mais essas intercorrências aqui, né? Esses eventos adversos graves, hipoxemia, hipóxia severa, enfim, a gente já conversou sobre isso. Eu desenvolvi esse mnemônico aqui, fui eu que criei. Coloquei essa foto aqui, que é do Atlas, né? Aquele deus grego, romano, sei lá, levava a terra nas costas dele. Fiz esse mnemônico para você lembrar aquele momento de calor, né? O que é que você tem que checar? O A do Atlas é o ambu. Você tem que checar o ambu, porque é bem frustrante você ventilar o paciente depois de entubado e o ambu tá falhando. Então checa o ambu, bota o dedo lá, vê se ele está funcionando mesmo. O T é de tubo, checa o tubo, insufla o cuff, desinsufla. O L, laringoscópio, a gente já viu, já teve um vídeo checando. O A de aspirador. Caso o paciente regurgite ou vomite mesmo, você vai aspirar na hora e vai minimizar o tanto que vai para o pulmão dele. E por último, checar as seringas, né, que são as drogas que você vai fazer. Opioide, hipnótico e bloqueador neuromuscular. Tem que estar na mão também. Então lembra desse nome, Atlas. Ambu, tubo, laringo, aspirador e seringas. Tem um vídeo aqui eu checando. Vou checando item por item. E toda anestesia eu faço isso. Se eu tiver na emergência, todo paciente eu vou checar. Checando aqui o laringoscópio. Tranquilo. A luz, beleza, fiz a força, tudo certo. Agora a gente vai checar o nosso ambu. No caso aqui eu uso o KT5, né? Que é o mesmo princípio. Porém ele não se expande, ele fica murcho assim, ó. Você tem que ligar um fluxo de oxigênio, mas mesmo assim eu testei ele. Veja, eu faço uma ventilação para ver se está vazando, se tem algum problema. Você vai fazer a mesma coisa com o ambu. Tudo bem? Joguei ali, tá a fonte de oxigênio ligada aqui. Vou guardar ele. Próximo a ser checado. Tubo. Fio guia, bem lubrificado. Insuflei o cuff. O cuff não está vazando, desinsuflei o cuff. Maravilha. E por último, vou colocar aqui o aspirador. Então, preparado para a intubação. Não vou enfrentar nenhuma intercorrência. Tudo certo. Não vou passar aperto, porque eu sei que está tudo funcionando. Está tudo do jeito que a gente espera que esteja. E se houver alguma falha aí, essa falha, você tem que ter o sentimento de culpa, porque você não testou. Não é a falha do hospital, não é a falha da enfermagem, a falha é sua, porque é um equipamento que depende muito da sua checagem. O paciente está dependendo de você, então tem esse hábito agora de checar essas variações aí, esses equipamentos e esses erros que podem acontecer.
Esse slide aqui eu acho interessante porque é algo que é pouco discutido durante a faculdade, durante a vida mesmo, nossa, trabalhando, né? Quem trabalha sabe que a comunicação entre os setores, entre os membros da equipe lá da emergência, da UTI X, ela é às vezes deficiente. E isso gera eventos que prejudicam o paciente. A comunicação falha naquele momento lá de intercorrência, ela é um problema sério, porque a gente é treinado muito para estudar medicina e pouco para se comunicar, para atuar de forma cordial, se comunicar de forma clara, né? Não levar para o lado pessoal. Então é isso que eu falo aqui, ó, liderança e organização. No momento lá você é o líder, você é o médico, você é a última barreira, então você tem que assumir esse posto de liderança, conversar, dar ordem de uma forma que as pessoas entendam, compreendam e que elas saibam também que tem que confirmar o que escutou. Falar de forma clara e simples, parece que é fácil fazer isso, né? Mas naquele momento lá de calor, é fácil também se alterar. Então, como a última barreira, você não pode demonstrar nervosismo. Você vai estar nervoso, tranquilo. Mas pelo fato de você ser o líder, se você começar a demonstrar nervosismo, começar a falar que está com medo, ou então assim, linguagem não verbal, falando alto, se começar a demonstrar que está nervoso, a equipe vai ficar nervosa. Você tem que demonstrar tranquilidade. Você tem que preparar, você tem que revisar os passos, conversar com todo mundo e passar tranquilidade, porque a equipe está dependendo de você. Eles vão esperar a sua ordem. E você vai designar com calma, sem gritar, falando adequadamente, sem pressa. Você vai designar funções específicas. Se você souber o nome das pessoas que trabalham com você, excelente. Caso contrário, você vai olhar para ela e vai falar o que ela vai fazer. Por gentileza, injete 5 ml de fentanil rápido. Por gentileza, pode fazer essa ampula inteira de etomidato aí no paciente, rápido, de forma rápida, e abrir o soro em seguida. Então, quanto mais específico você for na designação da habilidade, da ordem lá, melhor para a pessoa, porque ela vai saber se vai fazer devagar, se vai fazer rápido, quantos ml ela vai fazer, de preferência fale os ml, né, que ela precisa fazer. Para abrir o soro, você vai checar ela fazendo. Manter a calma, a gente falou, né? Comunicação em alça fechada, aqui é fundamental. Existem vários erros por causa da falta disso aqui. Quando você solicita uma função, a pessoa que escutou, ela tem que confirmar que entendeu. Isso aqui vem do ACLS. Por favor, pega ali uma adrenalina, uma ampolinha de adrenalina, 1 miligrama, rápido que a gente está precisando. Então a pessoa vai ter que falar, tudo bem, doutor, vamos lá pegar uma ampola de adrenalina. Vai lá e pega. Quando ele volta, doutor, a ampola de adrenalina está comigo aqui. Já aconteceu assim. Eu estou em cirurgia, anestesiando o paciente grave, quase parando, e eu solicito, sei lá, Maria, por favor, pega lá uma ampola de adrenalina, e aí vou fazer outras coisas. E aí daqui a 5 minutos eu falo com ela de novo, né? Maria, cadê a ampola de adrenalina? Estou precisando, o paciente vai parar. Eu preciso agora dessa ampola. E ela responde, doutor, eu pus ali em cima do monitor. Qual foi o erro aí, né? Primeiro eu solicitei, ela não falou que entendeu. Ela poderia ter trazido uma ampola de alguma outra coisa com nome parecido. Que a gente sabe que existem medicações com nomes parecidos. E as dosagens também são parecidas entre as próprias drogas em comum. E aí, quando ela tivesse trazido a adrenalina, ela deveria ter falado, doutor Tiago, a adrenalina está aqui em cima do monitor. Não haveria erros, eu já teria usado a medicação e não ficaria esperando. Então isso chama-se comunicação em alça fechada. Você fala uma ordem, uma solicitação e a pessoa confirma que entendeu. É simples, mas existe uma série de erros que podem acontecer nesse ínterim aí. O planejamento, o briefing, isso aqui vem muito do pessoal da emergência, né, do transporte aéreo, SAMU, que é você planejar o que será feito por cada membro da equipe. Eu sou via aérea, você é droga, você é desfibrilador e você vai ficar marcando o tempo ou gerenciando a equipe de uma forma macro. É a forma de planejar, depende de quantas pessoas tem.
Mas é interessante você falar o que é que cada um vai fazer. E o debriefing é depois que tudo acabou, quando aquele caso já está resolvido, a equipe se reúne e conversa ali o que é que poderia ser melhorado, o que é que uma outra pessoa fez que poderia ter feito diferente. Quando você trabalha com a mesma equipe sempre, isso aqui é muito legal, porque cada vez mais vocês vão ficando entrosados, né? Vocês vão se comunicando melhor, cada um sabe como o outro trabalha, porque é conversado isso aí depois dos casos mais graves. Então esse slide aqui, ele tem a ver com habilidades não técnicas, são habilidades comportamentais que vão ajudar você a resolver melhor os seus casos. Agora a gente vai falar sobre essa manobra, que é a manobra de Selick. É uma manobra importante e que você deve saber que ela existe e deve executá-la. A manobra de Selick é o seguinte, é uma pressão exercida na cartilagem cricoide, que é essa daqui, com o dedo indicador e polegar, aqui, de forma que, apertando a cartilagem cricoide, você vai comprimir o esôfago, que é esse vermelhinho, contra a vértebra, que está aqui, ó. Está aqui as vértebras do paciente. Então, ao apertar a cricoide contra o esôfago, estando a vértebra aqui, você vai impedir que alguma coisa volte aqui, do estômago para a boca do paciente. Ou se você estiver ventilando, que o ar passe para o estômago do paciente. Essa é a lógica da manobra de Selick. E por que ela tem que ser na cartilagem cricoide? Porque a cartilagem cricoide é essa daqui. Ela é 360 graus. Ela tem todo o preenchimento ósseo. Diferente da tireoide, que ela não tem preenchimento posterior. Aqui é uma visão anterior da traqueia, aqui é uma visão posterior. Perceba que está aqui a tireoide, está aqui a cricoide. Se você olhar por trás, a cricoide ela é 360 graus, ela existe atrás também, mas a tireoide não. A tireoide é essa daqui, ó. Tem um buraco aqui. Então, se você apertar a tireoide, você não está comprimindo nada aqui. Se você apertar a cricoide, essa face aqui, que é a posterior, essa daqui, posterior e anterior, a posterior vai comprimir o esôfago e você vai evitar regurgitações. É para isso que o Selick serve. Apesar de tudo isso, essa ciência toda, né, o Selick é uma manobra ainda que é controversa, mas a gente acredita que ela faça mais bem do que mal. Ainda há esses tipos de artigo aqui, ó. Manobra de Selick, fazer ou não fazer, né? Pressão cricóide, onde nós estamos? 2014 aqui, ó. A conclusão da maioria dos artigos é essa daqui, ó. Existe um senso comum suportando o uso dessa manobra, né? Apoiando o uso dessa manobra. A manobra de Selick aplicada propriamente, de uma forma adequada, provavelmente é efetiva em prevenir a regurgitação na indução da anestesia ou na sua sedação. Isso aqui é uma conclusão de um trabalho. Outra conclusão de artigo aqui, né? Os achados desse autor aqui dão um grande suporte para a eficácia da manobra de Selick em ocluir o trato alimentar posterior à cartilagem cricoide, ou seja, o Selick ele tem essa eficiência sim. E assim, o mais importante é que essa manobra seja feita por uma pessoa que saiba fazer, por isso que ela às vezes não ajuda tanto. Aqui eu ensinei a minha colega lá, da enfermagem, a fazer na hora lá. Nas próximas vezes ela já vai saber fazer, mas perceba que é uma manobra fácil de fazer, você só precisa indicar o local exato para que seja feita. Tá aqui, ó, a gente está pré-oxigenando o paciente. E aí foi feito o bloqueador neuromuscular. Solicitei que ela faça essa manobra aí. No começo ela ficou um pouco confusa em relação aos dedos, né? Eu fiz para ela ver lá, ó, como é que era a mãozinha dela. Coloquei a mão dela lá no lugar exato e pedi para ela apertar. Pronto, essa é a manobra de Selick. Peguei o laringoscópio, ajeitei a cabeça do paciente. Isso aqui é muito importante, você fazer essa manobra aqui, ó, de estender a cabeça do paciente, porque você consegue alinhar melhor os eixos. Abrir a boca dele, introduzindo a lâmina, vamos afastar a língua, toda aquela técnica que a gente já viu, né? Afastando a língua, epiglote, e ela estava apertando aqui.
fica apertando até insuflar-se o cuff. Pronto, está entubado. E aí você vai falar isso. Você só deve soltar a manobra de Sellick quando você insuflar o cuff, porque pode soltar e vir conteúdo regurgitado. E aí não adiantou de nada, porque o cuff não está insuflado. Vai cair um pouco na traqueia do paciente. Vamos para um caso clínico aqui. MJP, 52 anos, hipertenso. Caso clínico real, esse aqui foi meu. Parada de eliminação de fezes e flatos há 5 dias, ou seja, uma obstrução em algum local do trato gastrointestinal. Sensação de plenitude e distensão abdominal importante. Ele chegou lá com a mão na barriga. Doutor, tá meio difícil de respirar por causa dessa barriga, tá muito inchada, né? Tô sentindo que eu tô com a barriga cheia. Exame físico, desidratado, 3 cruzes em 4, cardíaca de 110, PA 8,6, respiratória 35, bem desconfortável. Exames, pH 7,22, acidótico, né? CO2 49, PO2 85 com Venturi 50, já tava ruim aí, né? Saturando mal. Isso aqui é da Gaso, né? Lactato de 40, HB de 11, leuco 22.000. Tomografia sugere volvo. Esse paciente era para estar melhor compensado, né? O pessoal da cirurgia deveria ter compensado ele melhor e passado uma sonda nele aí. Só que na hora eu percebi que ele estava entregue, né? O paciente estava grave, eu ia ter que entubar ele, porque ia ter que fazer essa cirurgia. E aí, o que é que a gente poderia ter feito, né? O que é que eu fiz, na verdade? Era o que deveria ter sido feito na entrada do paciente, passado uma sonda nasogástrica nele. E eu expliquei para ele, ó, vamos ter que passar uma sonda aqui, porque provavelmente o senhor está com obstrução. E como o senhor falou para mim que está com a barriga cheia, a gente vai fazer anestesia geral e corre o risco de cair alguma coisa do estômago do senhor na traqueia. O senhor respirar esse líquido aí. Então a gente vai passar uma sondinha pelo nariz do senhor até o estômago. Quando o médico usa um diminutivo, né, geralmente é porque é algo bem incômodo. Vai incomodar um pouquinho, né, vai dar um pouquinho de desconforto. Você sabe que o negócio vai ser chato mesmo. E aí eu fiz anestesia local, passei estilo gel no nariz dele e tal, colaborando demais. O paciente, assim, ajudou muito. Quando eu passei a sonda, começou a refluir um conteúdo marrom preto, assim. Basicamente era fezes, né? E aí ele começou a vomitar. Virou a face dele, virou o rosto, começou a vomitar para o lado. Um cheiro terrível de fezes. Ninguém ficou na sala, fiquei sozinho com ele. E aí a gente limpou tudo. Eu aspirei bastante conteúdo fecaloide, né, do estômago dele. E aí consegui entubar. E depois eu fui atrás disso aí, né? Existe essa indicação por esse artigo aqui, ó. Um artigo de revisão. São os tubos gástricos e manejo de via aérea em pacientes com risco de aspiração. Eu trouxe essa informação, que é uma informação que pode ser útil para você. O artigo traz esse algoritmo aqui, que fala sobre a distensão gástrica, né? O que é que você deve fazer em cada situação. Vamos fazer uma revisão? A gente vai para o braço direito aqui do artigo. Então, se o paciente tem uma distensão gástrica, você vai avaliar a via aérea dele. Se ele tem uma dificuldade de intubação prevista, né? Uma via aérea difícil prevista, e ele está com distensão gástrica, você vai fazer uma intubação acordada, que não é indicado para agente da emergência, da UTI. É melhor solicitar a ajuda de uma pessoa experiente, um anestesista, que intuba pacientes protegendo bem a via aérea, porque serão aqueles casos bizarros, né? Esse braço aqui é do paciente com via aérea difícil, não é o caso. O caso mais comum, que vai acontecer em 99% das vezes, é paciente com distensão gástrica e sem nenhum preditor de dificuldade, paciente normal. Sem ser aquele cara que levou queimadura na boca, que levou um tiro, que está com a língua gigante. Não, paciente normal. E aí você vai ver se tem uma sonda nasogástrica já alocada. Se ele já tiver sondado, você vai conectar a aspiração e vai fazer sequência rápida de intubação. Maravilha. Tá com sonda, aspira e intuba. Induz, faz a sedação, o que você quiser,
e intuba normal. Se ele não tem uma sonda nasogástrica, você vai olhar se ele tem sinais de distensão gástrica. Pode ser clínico ou imagem. Se ele tem sinais de distensão gástrica ou clínicos, você vê mesmo no exame físico, ou se ele tem uma imagem sugestiva, se ele tem uma tomografia, se ele tem uma ultrassonografia de uma distensão severa ou moderada, você vai passar uma sonda nasogástrica nele, de forma que você vai fazer esse braço aqui, né, da sonda nasogástrica. Se você tiver sucesso, você vai aspirar e vai entubar. Se você não conseguir aspirar nada, o paciente, se você não conseguir passar a sonda nasogástrica, ou porque foi uma falha técnica, ou porque o paciente não está aguentando, e ele tem sinais de distensão severa, o estômago está abarrotado de comida, ele tem uma acalásia, ou então ele tem uma obstrução intestinal alta, ou uma baixa que já está há muito tempo, como foi o caso do meu paciente, e você não passou a sonda, não é indicado você entubar esse paciente sozinho. Você vai solicitar ajuda, você vai chamar o anestesista, porque as chances de regurgitação são altíssimas. Então o artigo fala para intubação acordado, que é uma intubação sobre uma sedação mínima e anestesia tópica, anestesia local. Se ele tiver uma imagem de distensão leve, com pouco resíduo, dá para fazer a sequência rápida de intubação também, porque tem pouco resíduo. Então fica essa dica aí desse artigo, correlacionando distensão gástrica e passagem de sonda nasogástrica, para aliviar aquela distensão mais generosa, né? A distensão que esteja proeminente ali. Aqui a gente vai falar sobre a pré-oxigenação. É uma habilidade assim que você tem que desenvolver, é fundamental para o paciente aguentar mais em apneia e você ter mais tempo para entubar. Como é feita a pré-oxigenação ideal? Ela deve durar 3 minutos, com o paciente respirando normal. Se o paciente não está colaborando, você vai encostar a máscara no rosto dele, na face dele, e vai aguardar 3 minutos ele respirando aquele oxigênio lá 100% da sua bolsa válvula máscara. Caso ele esteja ajudando, você vai pedir para ele respirar 8 vezes profunda. São 4 a 8 respirações profundas. Idealmente a gente vai mais para o 8. Mas para isso ele precisa estar colaborando. Você vai botar o fluxo máximo lá na régua de gases, de oxigênio, 15 litros por minuto, e acoplar bem a máscara, que é um dos erros mais comuns. Deixar escapes da máscara e ele respira um pouco do oxigênio a 100 e um pouco do ambiente. Não é legal. Tá aqui esse gráfico, ó, ele mostra o tempo para o paciente de saturar. Tá aqui o tempo. E aqui a saturação dele. Vamos ver aqui uma pessoa normal. Um adulto normal é essa curva aqui, ó. Quanto tempo ele demora para baixar de 90%? Mais ou menos 8 minutos e meio. Seria aqui. Um adulto moderadamente grave de 70 quilos. Ele demoraria 5 minutos para começar a saturar, se bem oxigenado. Um obeso de 127 quilos, adulto, ele demoraria 2 minutos e meio para desaturar, se for bem pré-oxigenado. E se não for bem pré-oxigenado, ele vai desaturar bem mais rápido. 30 segundos, 1 minuto, ele já começa a desaturar. Então, é fundamental que a gente pré-oxigene esses pacientes, que apesar de serem bem pré-oxigenados, eles estão graves, eles têm menos hemoglobina, o débito está bem aumentado, o consumo está maior. Então, a tendência é que eles desaturem mais rápido. E você vai ter menos tempo para entubar. É o que a gente não quer. A gente quer um tempo maior para desaturar. Então, deixa lá ele respirando, no mínimo uns 3 minutos, 3 a 5 minutos. Seja generoso, peça para acoplar bem a máscara, porque quando você começar a fazer as drogas da sedação, ele vai entrar em apneia e aí cada segundo vai importar para você. Quando ele começar a desaturar, você sabe que tem que acelerar. E quanto mais ele permanecer com aqueles 99, 100, mais tranquilidade você vai ter para entubar. Beleza, Thiago. Fiz tudo e não entubo, né? Agora a gente vai falar sobre as manobras salvadoras. O que é que a gente pode trazer para você de dicas do que vai lhe ajudar naquele momento lá de perrengue?
Vamos falar sobre essas 6 manobras aqui. Primeiro é o burp, depois vamos falar de uma que tem uma correlação com o burp, que é o manuseio laríngeo externo, elevação da cabeça, trocar a lâmina, trocar a técnica e retirar o coxim. Vamos lá. O burp é a abreviação para essa sigla aqui, ó, para essas palavras. Backwards, upwards, rightwards, pressure. Ou seja, é uma pressão para a direita, para cima e para trás. Tá aqui as setinhas, ó. A pessoa vai ajudar você de forma que ela vai apertar a tireoide, vai puxar para a direita do paciente e para cima. Por quê? Quando você está laringoscopando, digamos que a cabeça está aqui do paciente. Aqui o nariz, aqui a boca dele e aqui os olhos. O paciente está para cá. Você está na cabeça dele, como você vai entubar os pacientes. A gente introduz o laringoscópio da direita para a esquerda. Então você vai olhar nessa visão aqui. A tendência é que quando essa manobra seja feita, a pessoa que está ajudando você vai trazer a glote do paciente na sua direção. Se você está olhando da direita para a esquerda, a pessoa vai puxar a pressão da esquerda para a direita. Vai puxar para a direita. Vai apertar e vai puxar para cima. De forma que você consiga trazer mais para a sua visualização. É uma manobra descrita e é bem executada. Se a pessoa sabe fazer de uma forma legal, quando é bem executada, ela melhora muito a visualização. Porém, é uma manobra mais congelada, né? Ela é uma manobra que determina que sejam feitas essas forças aí, independente da sua resposta. Às vezes pode piorar, acontece. Tá aqui um artigo para defender a manobra, né? Ela significativamente melhorou a visualização da laringoscopia da inspeção inicial, P menor que 0,01. Não houve evidência de inflamação, disfagia, dispneia ou garganta inflamada. Não existiu associação com isso aí, não. Tá aqui, ó, o grau de visualização, né? E aí ele fez a comparação entre antes e depois do burp. Aqui o depois do burp e a inspeção inicial. O burp sempre melhorando a visualização depois que é feito. Veja que depois do burp, a maioria dos casos, aqui ó, 231, eram grau 1 de visualização, tubações fáceis. E conforme vai ficando mais difícil, o burp vai saindo, ele vai deixando de ajudar, né? Por quê? Quando faz o burp, a visualização fica fácil. Então se concentram todos os casos aqui no grau 1. Perceba que a maioria aqui está no grau 1. Então o burp está mais associado com visualizações mais fáceis depois que a manobra é feita. Essa manobra aqui eu considero mais dinâmica, ela é melhor. Por quê? O burp é uma manobra congelada. Você tem que fazer uma manobra para cima, para a direita e para trás. É a manobra que ela é determinada dessa maneira. Aqui é uma manobra dinâmica, de forma que você pode fazer ela sozinha ou com a ajuda de uma pessoa, que é o ideal. Por quê? Ao fazer a laringoscopia, você pode ir lá e com sua mão direita fazer a manipulação aqui, ó. Mexer para a direita, para a esquerda, apertar um pouquinho. E aí você vê a maneira que fica melhor de acordo com aquele caso, com aquele paciente, com aquela posição. Você consegue mexer ali na hora. E aí a melhor maneira é fazer isso aqui. Uma pessoa vai lá com a mão e você vai segurar na mão daquela pessoa e vai mexendo, porque é você que está vendo. Você está fazendo a laringoscopia, pede para alguém colocar a mão lá na traqueia do paciente e você vai mexendo a mão da pessoa. E aí você fala, segura aqui, nessa posição, que é a melhor posição que eu consegui ver. E ela mantém naquela posição. Você vai lá com o tubo e passa. Veja só como é uma região elástica. Às vezes a gente nem imagina que isso pode ser feito, né? Mais uma laringoscopia, introduzindo, afastando a língua. Cheguei lá na epiglote, vimos a epiglote, encaixei, valécula, fazendo a força, beleza. Dava para entubar já essa paciente. Parecia até um pouquinho do esôfago ali.
E agora eu vou mexer para você ver o quão elástica é essa região, né? Olha lá, ó. Pra lá, pra cá. Eu tô mexendo. E aí eu vou ter que pedir para uma pessoa depois mexer para mim. Como estava fácil de entubar, não precisou. Mas saiba que isso ajuda muito no momento ali que você não está com a visualização perfeita, né? Que não está daquela maneira que você gostaria, pede para alguém ir lá e apertar a garganta do paciente. E aí você pode falar mais para a direita, mais para a esquerda, mais força, menos força. Você pode pegar a sua mão e ajustar a mão daquela pessoa. E você vai melhorar muito a visualização. Aqui é uma manobra que ela faz a substituição do coxim. Você pode fazer a laringoscopia com uma mão e com a outra elevar a cabeça do paciente para ver se melhora a visualização. Você pode fazer a elevação aqui antes ou depois da manipulação, laringe externa. E aqui é o que eu considero a otimização de tudo que a gente viu. Tem uma pessoa elevando a cabeça do paciente. Se não tiver coxim, você pode solicitar para uma pessoa colocar a mão embaixo e elevar. Tem outra pessoa fazendo a manipulação laríngea externa e você está aqui entubando. Então dá para fazer a combinação também de todas essas manobras. De forma que você começa a usar essas armas que a gente aprendeu para entubar mais fácil aqueles pacientes que eram mais difíceis, que tinham maiores dificuldades para ser entubados. Você vai associando manipulação, elevação na cabeça, ou então coloca o coxim, e assim você vai entubar bem melhor os pacientes. Uma outra manobra possível é trocar a lâmina. Está aqui um artigo, ó. Comparação do uso clínico da lâmina de Mackintosh e de Miller para intubação orotraqueal. Esse artigo aqui foi feito com usuários não experientes em pacientes anestesiados. A conclusão, qual foi? A intubação orotraqueal usando a Mackintosh, que é a lâmina curva, né, é uma técnica efetiva e segura em pessoas não experientes, com significante aumento de taxa de sucesso e diminuição do tempo de intubação, quando comparado com a lâmina de Miller. Então perceba que entre a Miller e a Mackintosh é melhor. Intuba mais rápido e as taxas de sucesso são maiores também. Porém, algumas vezes você vai ter essa possibilidade de trocar a lâmina. Uma delas é aquela epiglote caída que a gente viu, né, no começo lá. Tá aqui a comparação, né, do estudo, né, o P aqui significativo. A gente vê aqui as taxas de sucesso. A Mackintosh, o pessoal conseguiu entubar 100%. A de Miller, algumas pessoas não conseguiram entubar, perto de 80% de sucesso. Tentativas de intubação. 100% das pessoas que participaram entubaram de primeira com a Mackintosh, com a Miller não, 70% apenas. Mais ou menos 7% tiveram que tentar 2 vezes e 1,7% tiveram que tentar 3 vezes para entubar. O tempo de intubação na lâmina de Mackintosh foi de 25,4 segundos e na de Miller demorou mais, 46,9 segundos. Então, saiba que a lâmina de Mackintosh é melhor para entubar do que a lâmina de Miller. Esse artigo eu achei interessante pelo seguinte. É um artigo da Anestesia Pediátrica, 2014, e ele pergunta isso aqui, ó. O título é uma pergunta, né? A lâmina de Miller realmente promove uma visualização melhor e em condições melhores para entubar do que a Mackintosh em crianças pequenas? Ele fala o seguinte: em crianças de 1 a 24 meses, a Miller e a Mackintosh promovem visualizações similares e condições de intubação similares também. Ou seja, depende da sua preferência. E a informação mais importante desse artigo é essa daqui, ó. Colocando a ponta da lâmina de Miller na valécula, promove uma condição de intubação satisfatória nessa faixa etária. Ou seja, o que é que ele fez aqui? Ele colocou a ponta da lâmina de Miller na valécula. Mas peraí, Thiago, isso aí não é a lâmina de Mackintosh, é curva? A lâmina curva eu coloco a ponta na valécula. A lâmina de Miller, a reta, eu pesco a epiglote junto. Então, o que é
a gente traz de conclusão, né, de dica aqui que esse artigo dá? Existe a lâmina de Miller, existe a lâmina de Macintosh, existe a técnica de Miller e existe a técnica de Macintosh. Na maioria das vezes, a técnica de Macintosh é usada com a lâmina de Macintosh. Qual é a técnica de Macintosh? Ponta na valécula. Qual é a técnica de Miller? Usa com a lâmina de Miller e você pesca a epiglote. Porém, nada impede que você use a técnica de Macintosh com a lâmina de Miller ou a técnica de Miller com a lâmina de Macintosh, entendeu? Então, digamos, estou lá entubando um paciente, a epiglote caída. Cheguei, coloquei na valécula, fiz a força, poxa vida, não levantou. Eu estou com a lâmina de Macintosh, eu coloquei na valécula, estou fazendo a força e a epiglote continua lá caída. Ah, o Thiago falou que eu posso usar a lâmina reta para pescar essa epiglote e levantar, mas no meu serviço eu não tenho a lâmina reta. O que é que eu posso fazer? Eu vou usar a técnica de Miller com a lâmina de Macintosh. Então eu vou recuar minha lâmina curva e vou usar ela como se fosse uma lâmina reta. Isso dá certo. Algumas vezes vai acontecer com você na sua vida, já aconteceu comigo algumas vezes, de introduzir a lâmina de Macintosh, levantar, você não vê epiglote e você vê lá a glote na sua cara. O que é que aconteceu? Você pescou a epiglote sem querer e dá para entubar o paciente, não tem problema nenhum. Então não tenha medo de usar a lâmina de Macintosh como a de Miller para tirar aquela epiglote que está dando problema. Você não vai traumatizar ela, nada disso. É uma técnica descrita e esse artigo aqui corrobora que isso pode ser feito. Você usar uma técnica com uma lâmina diferente. Essa dica aqui que eu dou de retirar conchinha é nos últimos casos, tá certo? Você já tentou de tudo, não está dando nada certo, já está desesperando. Você pode tentar tirar o coxim para ver se há uma melhora. Isso pode acontecer, dependendo da anatomia daquela pessoa que você está entubando. Eu não recomendo que isso seja feito sempre. Você não está conseguindo. Você vai esgotando as suas habilidades até que chegue aqui na última. Isso aqui é uma manobra salvadora. Não deu nada certo, está bem posicionado, fiz manobra, pedi para o pessoal me ajudar, está bem sedado. Não deu nada certo, Thiago. Tira o coxim e vê se melhora a visualização. Pode ser que ajude. Já aconteceu comigo também, tá? E agora, para finalizar, a gente vai ver 5 vídeos com alguns erros que são comuns. Eu filmei, eu cometi esses erros e flagrei durante a filmagem. Primeiro, a língua errada. Veja só, introduzindo lá, coloquei a lâmina seguindo. Veja só que a língua não está bem deslocada, né? Olha só onde ela está. Eu não afastei a língua para o lado esquerdo de forma adequada. Às vezes você vai conseguir entubar, não tem problema. Só que em alguns outros casos pode ser uma intubação mais difícil por falha da técnica que você está utilizando. É uma falha técnica sua. E a intubação está difícil por isso. Não é porque o paciente é difícil, é porque a sua técnica falhou. Você errou na técnica. E aí ficou mais difícil por causa disso. Ó, deu para ver até o esôfago aqui, né? Olha lá. Aqui está o esôfago. Ficou ótima essa imagem. E aqui é onde a gente quer introduzir o tubo. Tá aqui as aritenoides, né? Vamos lá. Eu consegui introduzir. Você vê que está sem o fio guia, né? Eu não consegui ter a certeza que estava lá 100%, mas de tanto fazer assim a gente sabe. Mais um exemplo de língua errada. O anterior não deu problema nenhum, né? Vamos ver esse daqui. Fui lá afastando. Tentei ir, fazendo força. E aí eu comecei a olhar e não via nada, né? Olha, o que é que eu estou fazendo? Eu estou lá laringoscopando a língua. Agora que eu consegui tirar ela. Então perceba que eu tentei avançar na imagem anterior, mas a língua não estava deixando eu progredir. Olha lá, ó. Mexi na cabeça dele, tentei fazer força na língua. E aí eu voltei um pouquinho e entrei de novo. Agora sim eu consegui tirar a língua da jogada e fiz a laringoscopia de forma adequada. Veja que a imagem está boa. Aquela glote aberta, as cordas vocais relaxadas. Passei o tubo sem fio guia, estava tranquilo. Beleza, entubado. Esse caso aqui deu bastante trabalho. Na hora lá eu não lembro o que aconteceu.
Mas eu fiquei bem displicente com a língua. Você vai ver que foi bem trabalhoso. Para mim foi uma intubação difícil, mas por um erro meu, erro técnico meu. Olha essa língua da paciente como é que estava. Bem porca essa minha intubação aqui, viu? Muito mal posicionada a língua, tá vendo? Toda aqui do lado direito. A visualização muito ruim. Eu ignorei a língua aqui. Eu fiz de conta que não existia língua, né? A paciente estava sem língua, mas a língua estava toda aqui do lado direito. Consegui ver aqui, ó, um pouquinho das aritenoides aqui, ó. Tentei lá com o tubo. Qual é a grande dificuldade da língua? É essa. Ela não deixa você introduzir o tubo lá. Você fica tentando, mexendo. Mesmo, aqui está sem fio guia, mas mesmo com fio guia aqui, seria difícil de passar lá na epiglote. Você vê na glote, né? Você vê a fenda glótica aqui, mas o tubo não vai. Porque a língua está ocupando metade do espaço lá. E aí ficou aquele sofrimento, né? Começa a ficar sofrido aqui. Aí sangra, aquela bagunça, né? Já tem sangue aqui, ó. Aí eu ia fazer aquela técnica lá que a gente viu, né? Encostar a pontinha aqui, onde o ambu vai. Porque eu achava que o problema era a angulação. Eu tava sem fio guia, né? Poxa vida, inventei de ir sem fio guia pra quê, né? Vamos botar um fio guia. Aí eu não queria esperar o fio guia, eu queria fazer aquele Czinho lá. Aí ela disse, ó como é que ficou o tubo já. Ah, se tivesse assim eu ia conseguir, não sei o quê. Mas beleza, coloquei o fio guia, moldei ele, forma de taco de hóquei, ó lá. Ficou bem moldado. E aí dessa segunda, eu já fui melhor, né? Dessa vez eu fiz a técnica correta. Perceba que dessa vez, ó, como é que eu fiz para abrir a boca da paciente? Eu não coloquei a mão na boca dela. Eu peguei lá na cabeça dela com a mão direita e fiz uma extensão. Olha lá, peguei com a mão direita, fiz uma extensão e a boca dela já abriu. Introduzi a lâmina, beleza, afastei a língua. Dessa vez foi maravilha, né? Eu fiz a forma ideal. Agora sem tubo aí eu entubaria. Mas já tá com fio guia, já que estamos com fio guia, coloquei lá, taco de hóquei. Introduzi um pouquinho, pedi para puxar, puxando o fio guia. Maravilha, tá entubado. Perceba que é uma intubação fácil, mas por um erro meu, técnico, displicência na hora, não sei, aconteceu. A língua ficou mal posicionada. E uma outra lição aqui do vídeo é assim, vai usar o fio guia, lubrifique a face interna do tubo. Olha aqui, a gente usou xilocaína spray. Para quê? Para que o fio guia, quando você tracionar, não puxe o tubo junto, né? Veja que ele introduz o fio guia, ele vai bem mais tranquilo. O fio guia desliza, né? Por causa da xilocaína spray. Nesse caso aqui, eu fiz a laringoscopia e englobei a epiglote e a glote. E aí não dá para ver nada. É um erro comum também, você introduzir muito a lâmina. Introduzir bem a lâmina, não vi a epiglote. E aí você faz a força aqui, nesse momento aqui, ó. Você faz a força e não vê nada. Poxa vida, cadê as estruturas, né? Cadê a epiglote? Eu não estou vendo. O que é que está acontecendo? Você foi demais, você avançou muito. O que é que você vai fazer? Recua um pouquinho. Quando você começar a recuar, a nossa amiga epiglote vai cair. Olha lá, apareceu, beleza, agora sim, valécula, faz a força, maravilha, tá lá. A fenda glótica e você vai entubar. Aqui, mais um caso mostrando a introdução em demasia da lâmina, né? Fiz a força, cadê? Minha Nossa Senhora, essa paciente tem algum problema, será? Não, peraí, vamos voltar um pouquinho. Não tô vendo nada, cadê a epiglote? Aí você recua, recuei, apareceu a epiglote. Graças a Deus, não é um mutante. O paciente não tem alteração anatômica. Simplesmente foi uma introdução em demasia da minha lâmina, né? Introduzi demais. Então, laringoscopia, não está vendo nada, nenhuma estrutura, recua a lâmina que a epiglote vai cair. Lembre-se que a nossa referência maior é a epiglote. E aí fui lá, introduzi o tubo aramado, este aí. Você introduz a ponta do balão, ó, e pede para puxar o fio guia. Vai puxar o fio guia, ó, puxou. E aí você vai embora com o seu tubo. Não introduza o tubo com o fio guia, senão você vai lesionar a traqueia da paciente. Mais uma vez. Veja o quanto eu introduzo aqui, ó.
tubo aramado, beleza, é um tubo mais amolecido, mas é um tubo normal. Colocou aqui, essa quantidade tá boa, segurei bem, introduzi um pouquinho, acabou, tá entubado. Então, as nossas conclusões para finalizar a aula: sempre faça a sua melhor laringoscopia de primeira, porque quanto mais tentativas, maiores as chances de complicação. Melhor posicionamento, use o material mais adequado, a lâmina correta para aquela pessoa, use o fio guia, verifique o seu equipamento antes da intubação, certo? Lembre-se que é uma habilidade sua, é uma tarefa sua e não deve ser delegada para outra pessoa, porque são equipamentos fundamentais. Converse com a equipe, pré-oxigênio de forma generosa, deixa lá ele respirando aquele oxigênio muito tempo, e aí você vai para o procedimento em si, que é a intubação orotraqueal. Lembrando das estruturas anatômicas, afastar a língua, procurar a nossa referência, que é a epiglote, faz aquela força que a gente conversou já, e aí você entuba. Espero que essa aula tenha mudado a sua visão aí. As manobras salvadoras vão ajudar muito. Lembre-se, não entube em DDH, decúbito dorsal horizontal, coloque o coxinho, vai mudar muito a forma que você vai entubar. Coloca aquele travesseiro, pegando um pouquinho da região das escápulas e da região occipital. É uma das formas bem otimizadas que eu fui percebendo com o tempo. Qualquer dúvida, casos clínicos, alguma observação que você tenha a fazer ou queira tirar uma dúvida, basta mandar um e-mail, eu respondo o mais rápido possível. Todo dia eu olho os e-mails e vamos para a próxima aula, que é uma aula sobre as drogas, também uma aula fundamental. Grande abraço do seu amigo Thiago.